eu chamo de Valerinha. Eu acho que é sabe, uma coisa assim carinhosa assim de chamar. Então vamos lá. Essa moça, ela trabalhava ali naqueles bairros chiques, não me lembro onde, não sei se era Copacabana, parece. E ela trabalhava num restaurante. Então, Copacabana tem a vida na noite ali, vai embora, não tem hora para acabar. E ela trabalhava num restaurante ali, muito bem frequentado, tudo. E tinha uma amiga dela que morava na mesma rua dela, uma amiga que começou também a trabalhar nesse restaurante junto com ela. Só que essa amiga dela morria de medo. Ela, tipo assim, ela morava no começo da rua e essa amiga morava no final da rua, e no final dessa rua não tinha, era uma rua sem saída. E ela tinha medo de ir para casa dela sozinha. Então essa moça falou que não tinha medo de nada. Ela falou: sempre cheguei antes dessa amiga trabalhar com ela, ela sempre andou ali sempre veio dos serviços dela à noite, que ela sempre trabalhou nessa área assim de restaurante e tudo. Então sempre chegou tarde da noite em casa, nunca teve medo, nunca aconteceu nada com ela. Então ela falou que nunca aconteceu nada, ela nunca teve experiência nenhuma. Então nesse dia, essa amiga começou a trabalhar com ela e a amiga, com medo de ir até a casa dela, que ficava ali no final dessa rua, ela acabava indo lá no final da rua levar a amiga e depois ela voltava para casa dela. Então a amiga dela disse que não gostava, porque elas tinham que passar por um terreno baldio, né? Nessa rua tinha um terreno assim baldio. Então diz que essa amiga dela tinha medo de passar ali naquele terreno ali. E aí ela falou: mas por que você tem... Ai, não sei, parece que eu vejo umas coisas esquisitas nesse terreno, que não sei o quê. Eu morro de medo, não gosto. E tremia de medo mesmo. Então ela, para aliviar um pouco o medo da moça, ela acabava indo, levava a moça lá na casa dela e voltava. Quando foi uma noite, elas desceram, né, do ônibus, tudo, vinham conversando. E aí quando ela foi passar na frente desse terreno baldio, estava uma noite assim bem escura, tinha um poste que iluminava bem fraquinho, sabe? A lâmpada estava bem fraquinha. Então ela disse que na frente desse terreno baldio tinha esse poste com a luz bem fraquinha, e elas então, logo que elas chegaram ali na rua delas, elas viram ali uma sombra debaixo daquele poste. Aí a menina, a amiga dela, disse que ficou morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu, ai, de certo é algum ladrão, vai roubar nós. Meu Deus, e ela nem queria ir. Aí a moça falou: para de bestagem, menina, para de bestagem, isso daí deve ser, né, deve ser gente aqui da rua mesmo que tá parado ali. E aí a menina: ai, mas eu tenho medo, não sei o que, aquele medo todo, aí se agarrou no braço dela e elas foram. E aí essa moça foi, quando foi chegando perto, ela viu, né, que era um rapaz, mas ela disse que não olhou para o rapaz. Elas passaram por ele e aí a moça ficou lá na casa dela e ela pensou: e agora? Eu vou ter que passar por aquele rapaz de novo. Mas ela falou que nem aconteceu com o avô ali do vizinho da Vera. Ela falou: vou ter que passar, né? Fazer o quê? Uma que não tinha rua nenhuma para ela entrar, para tipo desviar caminho, tudo. Não, ela então seguiu. E aí então, quando ela chegou perto, que ela olhou, ela viu que era um rapaz que morava perto ali da rua dela ali. Ela falou que era um rapaz que sempre estava ali pela rua. Então era assim, ela não tinha amizade com ele, não conhecia ele, mas ele era um conhecido de vista dela, dali da rua. Ela então passou por ele e aí ela viu
Aí ela olhou, quando ela passou sozinha, ela olhou para ele. Ela falou que quando olhou, já sentiu já um arrepio assim que tomou conta do corpo dela. E ela olhou para aquele rapaz e ela viu que aquele rapaz estava todo assim sujo de sangue, sabe? Assim como se tivesse tomado uma surra. Ela disse que parecia. Ela falou, apesar da luz tá bem fraquinha, ela falou, mas deu para ver que na roupa dele tinha sangue, ele estava sujo de sangue, estava com um olhar de desespero, mas estava encostado no poste, não saiu dali, né? Enquanto ela estava andando e olhando para ele. E ela disse que viu que ele estava bem sujo, a roupa dele estava bem suja de sangue mesmo. Ela então disse que falou, minha Nossa Senhora, e será isso? O que esse homem está fazendo aqui em pé desse jeito? Ele tem que ir para casa se cuidar. Então quando ela chegou e passou pela frente dele, ele deu as costas para ela e entrou nesse terreno baldio. E aí ela viu, porque ela falou que não estava passando assim pelo meio da rua, né, para não passar perto dele. Ele estava no poste e ela veio pela calçada, então ela viu ele bem de pertinho. Então aí ela diz que viu e parecia até que tinha, sabe, pelas costas dele, parecia que estava tudo muito sujo ainda, ela falou. E parecia que tinha algumas perfurações, sabe, a camisa dele estava rasgada e ela disse que deu para ver o sangue brilhando pela luz do poste ali, parecia que tinha umas perfurações. Ela então disse que na hora ela se benzeu, né? Ela se benzeu ali porque ela já viu que ali não era coisa desse mundo e apertou o passo. E ele entrou para dentro daquele terreno baldio ali. Ela então chegou em casa assustada, a mãe dela estava ali acordada ainda, ela falou que já era madrugada já, mas disse que a mãe dela não dormia enquanto ela não chegasse. E então quando ela chegou, a mãe dela veio falar com ela e ela contou para a mãe dela, né? Contou para a mãe dela o que ela tinha visto ali, que ela tinha visto. Aí falou, né, um rapaz, tudo, e a mãe dela também conhecia de vista aquele rapaz. E ela contou então como ele estava, tudo. E a mãe dela disse que ficou assim olhando para ela, surpresa assim. E aí a mãe dela contou para ela que esse rapaz que ela viu ali, o corpo dele tinha sido achado mais cedo, durante a tarde, né? Ela saiu no começo da tarde para trabalhar. Então ela não viu, né? Não viu nada, não ficou sabendo de nada. Então aí a mãe dela, quando ela contou isso, mãe, eu vi, sabe, aquele rapaz que fica ali em tal lugar, né? Assim. Aí ela disse que a mãe dela ficou assim, surpresa, assim. Ela falou, mãe, mas ele estava, sabe, com uma cara de desespero, de assustado, sei lá, e todo sujo de sangue, de quem parecia que tinha tomado uma surra. Sabe, parecia que estava muito machucado, tinha muito sangue. Aí a mãe dela disse que ficou assim em choque olhando para ela. Aí a mãe dela falou assim, mas filha, você viu ele agora ou foi quando você saiu para trabalhar? Ela, não mãe, acabei de ver ele lá no poste de frente ao terreno baldio e quando eu passei por ele deu as costas e entrou pro terreno baldio. Aí a mãe dela falou, mas isso é impossível, minha filha, porque esse rapaz, acharam o corpo dele hoje à tarde. No meio da tarde, acharam o corpo dele dentro desse terreno baldio hoje. E a mãe dela até disse que ficou acordada ali para contar para ela, né, o que tinha acontecido ali na rua ali. Ela falou assim, hoje até acharam ele morto. Acharam o corpo dele ali dentro daquele terreno baldio ali hoje à tarde. Ela então ficou assim surpresa. Ela falou que aí sim, ela falou que na hora que ela passou ali pelo rapaz, ela falou que deu um medinho, assim, um certo receio, mas ela não ficou tão assustada. Ela ficou mais assustada ainda, o pavor veio com força
quando a mãe dela disse que encontraram o corpo dele ali naquela tarde, ali no meio da tarde. Ela então disse que ficou, aí sim, ela ficou muito assustada, que ela, para ir tomar banho, a mãe teve que ir no banheiro, ficar junto com ela no banheiro, e ela foi para o quarto, pegou o colchão dela da cama dela e foi dormir no quarto da mãe dela com medo. Porque aí depois, sabe, ela ficou com medo daquilo ter vindo atrás dela, de ter o espírito daquele rapaz ter vindo, né, de encontro a ela ali. E ela então, ela disse que depois conversando com a mãe dela, tudo, a mãe dela falou: então acho que ele não descansou, ele tá ali ainda. E ela então disse que quando amanheceu, ela sentiu no coração dela que ela tinha que ir lá na casa desse rapaz. Ela se informou para saber onde ele morava e foi na casa desse rapaz e falou com a família dele, né? Ele não tinha sido nem enterrado ainda, a família estava esperando o corpo ser ainda liberado lá pelo IML e tudo. E aí ela foi falar, ela falou, não tive receio não. Ela falou, porque se ele apareceu para mim, quem sabe ele queria que eu, né, falasse com a família dele, alguma coisa. E aí então eu fui lá, falei com a mãe dele. Ela falou, me deu uma tristeza muito grande. A mãe dele estava sofrendo muito, a família dele, né, estava sofrendo muito. E ele tinha realmente sido assassinado ali naquele ali, não foi ali, alguém jogou o corpo ali, mas ele foi assassinado. E ainda não sabiam quem era que fez aquilo com ele. Então aí ela pediu para a família dele, né, rezar por ele bastante. E ela foi na igreja, depois que ela saiu ali da casa dele, ela foi na igreja ali pedir ali uma missa, né, pedir na igreja ali uma missa em intenção da alma daquele rapaz, para que ele não ficasse ali, que ele descansasse em paz, né? Que ele fosse para o plano espiritual. E ela então conversou com a mãe dele, que disse, ela falou, não tive receio não, eu senti que eu tinha que falar com a mãe dele, que eu vi ele ali à noite, já depois dele ter morrido. E aí então a mãe dele agradeceu e ela foi na igreja, pediu missa e para rezar a intenção desse rapaz. E ela disse que depois ela ficou com certo receio na noite seguinte. Ela ficou com receio de passar de novo ali naquele terreno ali. Mas ela disse que passou de boa, não viu mais nada, não sentiu mais nada ali. Então ela acha que ela fez a coisa certa. Eu acho que ela queria ali oração, queria missa, né? Para ele ter forças para seguir ali o plano espiritual, e ela acredita que ele conseguiu ali ser resgatado para não ficar ali, né, vagando ali. Então ela diz que, mas ela ficou com muito medo depois daquilo. Ela passou-se uns dias muito amedrontada ainda, com muito receio, porque ela achou que ela ia voltar a ver ele de novo. Mas não, ela disse que não viu mais, nem ali na rua, nem no terreno. Ela nunca mais viu ele e nunca mais viu, nunca, ela falou que nunca tinha visto nada, né? Que nem eu falei. Tem gente que nunca viu nada na vida, mas por que ela viu aquele rapaz? Ela falou, e continuo agora não vendo nada também, mas vi esse rapaz ali, todo ensanguentado, com um olhar assim apavorado, né? E entrando de volta ali naquele terreno ali. Mas ela disse que depois ela nunca mais ela viu, e depois ela voltou, disse que voltou a sanidade mental dela de novo normal, sem ela ter medo de nada, que ela não tinha medo de nada, ela falou. Mas depois ela ficou com um certo receio daquele rapaz estar acompanhando ela, sei lá. Ela falou que não sabe se é coisa da cabeça dela. Ela falou que parecia que tinha alguma coisa atrás dela. E depois que ela mandou rezar a missa no outro dia para ele, aquilo ali passou. Então eu gostei muito desse caos aí. E ela não viu sozinha, né, gente? É que a amiga só viu ali, na sombra ali daquele poste ali, ela só viu o rapaz, não chegou a ver assim se estava
né, muito machucado, que nem ela viu que ele estava machucado, chegou a ver até como se tivesse a camisa dele rasgada com alguma, foi perfurado com alguma coisa. Então, mas aí a amiga também, né? A amiga já era medrosa e depois disso ela disse que a amiga pediu as contas lá do restaurante e não quis mais trabalhar lá para não ter que chegar tarde da noite ali. Ficou com muito medo depois que ela contou, né, o que tinha acontecido. E ela pediu as contas e não quis mais saber de trabalhar à noite, não. Mas ela falou: não, eu continuei a trabalhar, chegar tarde, ela falou. E nunca mais tive mais, nunca vi mais nada. Então esse aí foi o terceiro caso de hoje, meus assustados. Vocês gostaram? Muito bom esse quando eu também. li, já faz tempo que eu li esse caso. Eu gostei muito desse caso aí. Que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Qual é o comentário? Valéria. Valéria. Minha irmã faleceu em 2018. Durante alguns dias após o falecimento dela, eu sentia o cheiro do perfume que ela usava, mas depois de um tempo não aconteceu mais. Ah, Valéria. Eu acho que não sei, eu acho que ela devia estar ali perto de você, eu né? também acho. E aí depois encontrou, né, o caminho dela e por seguiu. isso que, né, aí seguiu e por isso que você parou de sentir o cheiro do perfume. Luiz Fernando, que legal. Aí eu vi tava com o celular na mão, eu vi o comentário dela e aí comentei, né? Eu achei muito interessante, Valéria. Muito interessante. Né? Continuar sentindo o cheiro. É tão bom sentir o cheirinho. Como se tivesse aqui do lado. Da minha mãe eu não senti, não. Só sinto quando eu cheiro alguma coisinha dela. Eu tenho perfume ainda. Eu peguei assim dela, assim que eu sinto, mas eu senti assim o cheirinho dela vindo ainda não. Mas o do meu pai, eu já tinha esquecido o cheiro dele. E aí um tempinho aí para trás, eu acordei, né? Eu estava dormindo e acordei com o cheiro dele. E aí eu lembrei, falei, ai, é o cheiro do meu pai. Aí eu senti o cheiro dele, eu acordei e logo em seguida já senti o cheiro dele. Aí eu falei, eu já tinha esquecido o cheiro dele. Nossa, foi tão bom. Nossa, é muito bom sentir o cheirinho dele. E aonde, gente? Valéria, isso? A Valéria ali, ó. Isso acontecia sempre à noite, mas depois de um tempo não aconteceu mais. Por que será? É que nem a Adriana falou, eu acho que, né, durante alguns dias, como estava recente, eu acho que ela ainda estava por ali. Estava por ali ainda, não tinha seguido ali o plano espiritual, né, Valéria? Ela queria ficar pertinho ali de você. A Valéria já está em outro plano. Com certeza, com certeza já está em outro plano. O Luiz Fernando, sim, Valéria, isso que a Vera disse. Aí eu coloquei, né? Eu tenho o perfume da minha mãe. Sempre que a saudade bate forte, pego o perfume e sinto o cheiro dela. Aí eu faço isso. Sempre que eu tô com muita saudade dela, sabe? Assim, que eu quero sentir ela perto de mim, eu cheiro esse perfuminho dela. É como se ela estivesse ali do meu lado. E aí me acalma e me afaga. Caiu de novo, Valéria. Espero que ele esteja bem. Obrigada, Vera e Luiz, pelo esclarecimento. Né? No caso, eles. Ou ele ou é ela? Ela explica ali, né? Valéria. Ops, ela. Ah, tá. Com certeza, Vera. Ou Valéria, ela está bem, sim. Ela já está no plano espiritual. Já encontrou o caminho dela lá. Aqui, a Vera agora, né? Gravou novamente. Luiz Fernando agradecendo. Aqui a Vera Lúcia, não tem de que, Valéria, a Lia. O Luiz Fernando, meu Deus, ele foi assassinado. Luiz Fernando, ele foi assassinado.
A Adriana confirmando, Luiz Fernando, mas ela conhecia o falecido? Não, ela só conhecia de vista, sabe? Com uma pessoa que morava ali por perto ali da casa dela e ela falou que era uma pessoa que estava sempre ali pela rua, sabe? Que nem uma pessoa que mora lá do outro lado da tua rua, mas você conhece ela porque é uma pessoa que Mas você... não que tenha amizade, né? Ela não tinha amizade, mas conhecia ele de vista, sabe? A palavra certa é essa. Vera, eu também ficaria com medo. A gente fica receiosa, né? Porque vem os porquês. Por que que ela viu? Verdade, muito triste. Morte trágica, a Voltou. Vera. Aí a Vera aqui. Meu Deus, tem um vizinho que foi assassinado. Não caiu, não caiu. Pode ir. Meu Deus, tem um vizinho que foi assassinado, que vai Vai fazer um mês. E não mandaram rezar uma missa de 7 dias para ele. Jesus! É que são pessoas que não têm a tradição, né, da religião também, né? Eu não sei se os evangélicos têm isso. Tá travado? Não, gente? aqui no meu. Então, vai. No meu tá normal. Então, Agora porque tá normal. os católicos que têm essa tradição, né, de rezar missa de 7º dia, depois missa de um mês, né, para encaminhar ali a pessoa ali para ela seguir o plano espiritual dela. O evangélico eu já não sei se eles têm Esse costume, né? costume, essa tradição. Porque aí Não, rezar a missa eu acho que não, né, gente? Não sei se eles lá na igreja, os evangélicos, vai na igreja rezar a missa? não, mas lá do jeito deles, né? Então, isso que eu tô falando. Eu não sei, nunca ouvi falar, porque, né, não acreditam em nada assim de espíritos, nada de que a pessoa morre e pode ficar presa aqui. Muitos não acreditam. Nossa, mas vai fazer um mês. Sobe aí. Sobe aí, bebê. Luiz Fernando, corajosa ela, é verdade. Ela não, é que ela não deixou o medo tomar conta dela, né? Que é o que a gente devia fazer. Ela só ficou com medo ali nas primeiras horas ali, né? Depois do que a mãe dela contou tudo, e depois ela se recompôs de novo, depois que ela mandou rezar lá a missa para ele, ela se recompôs e falou: eu nunca tive medo, por que que eu vou ter agora? Acredito eu, né? Que ela tenha feito isso. Caso muito bom. Esse caos, a Vera falando, esse caos foi muito bom. Eu também gostei. O caso foi muito bom, Andréia.